O nascimento de Jesus, a luz que veio ao mundo. Há mais de 2000 anos, sob o vasto céu do Oriente Médio, o mundo vivia dias de grande expectativa. O Império Romano estendia seu domínio implacável sobre nações e povos. Suas estradas de pedra cortavam desertos e montanhas, suas legiões marchavam com estandartes vermelhos tremulando ao vento, e seus impostos pesavam sobre os ombros dos que viviam sob seu jugo. Em Israel, pequena província à beira do Mediterrâneo, o povo judeu mantinha acesa a chama da esperança. Nas sinagogas de paredes brancas, nos pátios sombreados pelas oliveiras centenárias, nas praças empoeiradas das aldeias, ecoavam as antigas promessas. Os profetas haviam anunciado: viria um Salvador, um ungido de Deus, que restauraria a glória de Israel e traria justiça à terra. E foi nesse contexto de espera e anseio que Deus começou a tecer o maior de todos os milagres. Nazaré era uma aldeia modesta, cravada nas colinas verdejantes da Galileia. Suas casas eram simples, construídas com pedras calcárias e cobertas com telhados de palha e barro seco. Pelas ruelas estreitas e sinuosas, o cheiro de pão assado se misturava ao aroma do alecrim selvagem que crescia entre as rochas. As mulheres carregavam jarros de barro sobre a cabeça, buscando água na fonte do vilarejo, enquanto os homens trabalhavam em suas oficinas e campos. Era ali que vivia Maria, uma jovem de olhar sereno e coração puro. Ela estava prometida em casamento a José, um carpinteiro habilidoso e homem de caráter íntegro, conhecido por sua honestidade e devoção a Deus. Certo dia, enquanto Maria estava em sua casa, um cômodo simples com paredes caiadas, chão de terra batida e uma pequena janela por onde entrava a luz dourada do fim de tarde, algo extraordinário aconteceu. Uma presença luminosa preencheu o ambiente. O anjo Gabriel, mensageiro celestial de aparência gloriosa, surgiu diante dela. Maria sentiu o coração acelerar. O anjo, percebendo seu temor, falou com voz gentil e poderosa: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Seu reino não terá fim. Maria, com humildade e coragem que transcendiam sua pouca idade, questionou apenas como seria possível, visto que não conhecia varão. O anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. Por isso, o menino que nasceria seria chamado Filho de Deus. Então, naquele cômodo humilde, sob o olhar dos céus, Maria proferiu as palavras que mudariam a história: Eis aqui a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando José soube que Maria estava grávida, seu mundo desmoronou. Ele era um homem justo, que vivenciava sua fé com sinceridade. Trabalhava arduamente em sua oficina, onde o cheiro de madeira fresca, cedro, cipreste, oliveira, impregnava o ar. As ferramentas penduravam-se nas paredes, serras dentadas, planas de bronze, martelos de cabo gasto pelo uso. Suas mãos calejadas sabiam transformar troncos brutos em vigas, mesas, arados. Mas agora, aquelas mesmas mãos tremiam de angústia. Maria, sua prometida, carregava no ventre uma criança que ele sabia não ser sua. A dor da aparente traição era como uma lâmina. Ainda assim, por amor e compaixão, José decidiu não a expor publicamente à humilhação. Planejava deixá-la secretamente, poupando-a da vergonha que recairia sobre uma mulher solteira grávida naquela sociedade. Mas naquela noite, enquanto o vento frio da Galileia assobiava pelas frestas da janela e a luz trêmula de uma lamparina de azeite projetava sombras vacilantes nas paredes, José teve um sonho. Um anjo surgiu em visão, envolvido em luz divina, e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José despertou com o coração transformado. A confusão deu lugar à certeza. A dor, à fé renovada. Ao romper da aurora, quando os primeiros raios de sol pintavam de rosa as colinas da Galileia, José tomou Maria consigo. Ele assumiria o papel de pai terreno daquele menino cuja origem era celestial. Passaram-se os meses. O ventre de Maria cresceu, trazendo consigo a promessa divina. Foi então que um decreto ecoou por todo o império:
César Augusto, o imperador em Roma, ordenara um recenseamento. Cada homem deveria apresentar-se na cidade de sua linhagem familiar para ser registrado. José, sendo descendente da casa de Davi, precisava ir até Belém, na Judéia, a quase 150 quilômetros ao sul de Nazaré. A jornada seria longa e árdua, especialmente para Maria, que estava nos últimos dias de gravidez. Partiram ao raiar de um dia claro. Maria seguia montada em um jumento, animal de passo manso, enquanto José caminhava ao lado, guiando o animal pelas trilhas pedregosas. Levavam consigo apenas o essencial: odres de couro com água, pão de cevada, algumas tâmaras secas, mantos para se protegerem do frio das noites. A estrada serpenteava por vales verdes e colinas áridas. Passaram por campos onde pastores guardavam rebanhos de ovelhas, por vinhedos cujas parreiras retorcidas se estendiam em fileiras ordenadas, por bosques de figueiras e sicomoros. O sol do meio-dia era implacável, fazendo o ar tremeluzir sobre as pedras brancas do caminho. À noite, acampavam sob o manto estrelado, acendendo pequenas fogueiras para afastar o frio cortante das montanhas. Cruzaram o Vale do Jordão, onde as águas corriam entre margens cobertas de tamargueiras. Subiram as encostas pedregosas da Judéia, região mais seca e rochosa que a Galiléia. A cada passo, Maria sentia o peso da criança, e José, com ternura, oferecia-lhe palavras de encorajamento. Finalmente, após dias de caminhada, avistaram Belém. A pequena cidade estava situada sobre uma colina, suas casas de pedra branca refletindo a luz do sol poente. Mas algo estava diferente: multidões de pessoas enchiam as ruas. Famílias inteiras haviam vindo para o recenseamento. O burburinho de vozes, o barulho de animais, o cheiro de comida e de corpos cansados preenchiam cada canto. José, com Maria ao lado, bateu de porta em porta, buscando abrigo. As hospedarias, construções simples com pátios internos onde viajantes se acomodavam, estavam todas lotadas. Não há lugar, repetiam os proprietários, abanando a cabeça com pesar. Chegaram muitas pessoas. Não há onde hospedar mais ninguém. A noite caía rapidamente. O céu tingia-se de púrpura e laranja antes de mergulhar na escuridão. Maria sentia as contrações se intensificarem. O momento do parto se aproximava. Foi então que um hospedeiro, vendo o desespero de José e a condição de Maria, ofereceu o único espaço disponível, um estábulo. Era uma gruta natural escavada na rocha calcária, onde os animais se abrigavam. O cheiro de feno, de terra úmida e de animais impregnava o ar. Bois de pelagem marrom descansavam ruminando, alguns jumentos permaneciam atados a estacas de madeira, e ovelhas se amontoavam em um canto. Ali, sob a luz fraca de uma lamparina de azeite que projetava sombras dançantes nas paredes irregulares da caverna, Maria deu à luz seu filho primogênito. Não houve parteiras experientes, nem leitos confortáveis, nem luxos de qualquer espécie. Apenas José, com mãos trêmulas mas dedicadas, auxiliando Maria naquele momento sagrado. O bebê veio ao mundo com um choro vigoroso que rompeu o silêncio da noite. Maria, com lágrimas de alegria e exaustão nos olhos, envolveu o menino em panos limpos que havia trazido. Não havia berço algum, então José improvisou. Tomou a manjedoura, o coxo de madeira áspera onde se colocava alimento para os animais, limpou-a e forrou-a com palha fresca e macia. Ali, sobre aquele leito improvável, foi deitado o Rei dos Reis. O Filho de Deus, esperado por gerações, iniciava sua jornada terrena da forma mais humilde possível. As estrelas brilhavam intensamente no céu de Belém naquela noite, como se os próprios céus se curvassem para testemunhar o milagre. Nos campos ao redor de Belém, longe das ruas apinhadas da cidade, pastores faziam vigília durante a noite. Eles eram homens simples, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho. Vestiam túnicas de lã grossa e usavam cajados rústicos. Sentados ao redor de uma fogueira que crepitava lançando faíscas para o céu, protegiam seus rebanhos contra ladrões e animais selvagens, lobos que uivavam na distância, chacais que espreitavam nas sombras. O ar noturno era frio e claro. A lua crescente pendia como uma foice prateada sobre o horizonte. As ovelhas dormiam amontoadas, seus balinhos ocasionais quebrando o silêncio. Os pastores conversavam em voz baixa, dividindo pão e azeitonas, quando de repente, uma luz explodiu no céu.
Não era o brilho suave das estrelas nem o clarão de um relâmpago. Era uma luminosidade gloriosa, ofuscante, que transformou a noite em dia. Os pastores caíram de joelhos, protegendo os olhos com os braços, tomados de pavor. Os animais se agitaram, balindo nervosamente. Em meio àquela luz, surgiu um anjo do Senhor, ser majestoso cuja presença irradiava poder e santidade. Sua voz, ao mesmo tempo poderosa e gentil, ecoou pelos campos: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Então, como se os céus não pudessem mais conter a celebração, uma multidão da milícia celestial juntou-se ao anjo. Centenas, milhares de vozes angelicais explodiram em louvor: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O cântico reverberou pelos vales e colinas, penetrando o coração dos pastores com uma alegria indescritível. Então, tão subitamente quanto apareceram, os anjos desapareceram. A luz celestial se apagou, e a noite voltou ao normal, mas nada seria igual. Os pastores se entreolharam, ainda tremendo, mas agora de empolgação. Vamos depressa a Belém, disse um deles, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Deixando seus rebanhos sob a proteção de alguns, correram em direção à cidade. Suas sandálias batiam contra o chão pedregoso, seus mantos esvoaçavam ao vento. Chegaram a Belém ofegantes, perguntando, procurando, até que encontraram o estábulo. E ali estava, exatamente como o anjo havia dito: Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Os pastores se aproximaram reverentemente. Aqueles homens rústicos, considerados de baixa condição social, foram os primeiros a adorar o Salvador. Contaram à jovem família tudo o que haviam visto e ouvido. Maria, por sua vez, guardava todas aquelas palavras, meditando-as em seu coração. Quando partiram, os pastores não conseguiam conter a alegria. Por onde passavam, pelas ruas ainda escuras de Belém, pelos campos, pelas aldeias vizinhas, proclamavam o que haviam presenciado. Nasceu o Salvador. Cristo, o Senhor, está entre nós. E todos os que os ouviam se maravilhavam. Longe dali, muito além das fronteiras de Israel, em terras orientais de vastos desertos e cidades antigas, viviam sábios que estudavam os céus. Eram magos, estudiosos de astronomia, matemática e filosofia, que passavam noites inteiras observando o movimento das estrelas desde o alto de torres de observação. Certa noite, eles notaram algo extraordinário. Uma estrela nova, de brilho excepcional, havia surgido no firmamento. Não era uma estrela comum. Seu fulgor ultrapassava o de todas as outras, e sua posição indicava algo de importância profética. Consultando textos antigos, inclusive escritos hebraicos que haviam chegado até eles, os magos compreenderam. Aquela estrela anunciava o nascimento do rei dos judeus, um governante prometido havia séculos. Movidos por reverência e curiosidade, os magos organizaram uma expedição. Prepararam suas caravanas, camelôs robustos carregados com provisões, água em odres de couro, tendas de tecido grosso e tesouros dignos de um rei, ouro refinado, incenso aromático de resina preciosa e mirra, uma especiaria rara usada em ungüentos. A viagem foi longa e árdua. Cruzaram desertos onde dunas de areia se estendiam até o horizonte, ondulando como um mar dourado sob o sol escaldante. À noite, acampavam sob o céu estrelado, sempre guiando-se pela estrela extraordinária que se movia à frente deles, como um farol celestial. Atravessaram rios, passaram por oásis verdejantes onde palmeiras ofereciam sombra e água fresca brotava da terra. Cruzaram montanhas onde o ar rarefeito tornava a respiração difícil. Mas nada os detinha. A estrela os conduzia. Finalmente, chegaram a Jerusalém, a grande cidade cujas muralhas de pedra se erguiam imponentes, coroadas por torres de vigia. O templo de Herodes, com suas colunas majestosas e átrios de mármore branco, dominava a paisagem urbana. As ruas fervilhavam de comerciantes, soldados romanos, peregrinos. Os magos começaram a perguntar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A pergunta causou alvoroço.
chegou aos ouvidos do rei Herodes, o Grande, um governante cruel e paranoico que reinava por concessão de Roma. Herodes ficou perturbado. Outro rei? Um rival ao seu trono? Ele convocou os principais sacerdotes e escribas do povo, exigindo que lhe dissessem onde o Cristo deveria nascer. Eles consultaram as Escrituras e responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Herodes, dissimulando suas intenções malignas, chamou os magos secretamente. Com voz melosa, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois, enviou-os a Belém dizendo: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Os magos partiram. E eis que a estrela, que haviam visto no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos se alegraram com imenso júbilo. Seguindo a estrela, os magos chegaram à casa onde Maria, José e Jesus agora se encontravam. Não era mais o estábulo da noite do nascimento, mas uma habitação simples em Belém, paredes de barro seco, teto de vigas de madeira, chão de pedra fria. Quando entraram e viram o menino com Maria, sua mãe, aqueles sábios, homens de conhecimento e posição, prostraram-se em adoração. Ali, diante de uma criança em um lar humilde, reconheceram a majestade divina. Abrindo seus tesouros, ofereceram presentes extraordinários. O ouro, metal precioso reservado para reis, reconhecia a realeza de Jesus. O incenso, usado no culto a Deus, proclamava sua divindade. A mirra, substância usada em embalsamamentos, profeticamente apontava para o sofrimento e morte que um dia ele enfrentaria pela redenção da humanidade. Maria e José receberam os magos com gratidão e espanto. Aqueles estrangeiros, vindos de terras distantes, confirmavam o que os anjos haviam anunciado: o menino era especial, seu propósito transcendia fronteiras e nações. Depois de adorá-lo, os magos prepararam-se para retornar. Mas durante a noite, foram advertidos por Deus em sonho para não voltarem a Herodes. Compreendendo o perigo, tomaram outro caminho de regresso à sua terra, desviando-se de Jerusalém. E assim, em meio à simplicidade de uma manjedoura e à humildade de uma jovem família, Deus entrou na história humana da forma mais inesperada. Não com fanfarras de trombetas em palácios dourados, não com exércitos marchando sob estandartes triunfantes, mas como um bebê indefeso, nascido entre animais, anunciado primeiro aos mais humildes, pastores esquecidos nos campos. Aquele menino, Jesus, era a luz que vinha ao mundo. Uma luz que não brilhava para ofuscar, mas para iluminar o caminho dos perdidos. Uma luz que não excluía, mas acolhia, judeus e gentios, ricos e pobres, sábios e simples. Os profetas haviam falado. As promessas se cumpriram. O Salvador nascerá não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele cresceria em sabedoria e graça. Ensinaria sobre amor, perdão e justiça. Curaria enfermos, confortaria aflitos, acolheria pecadores. E um dia, ofereceria sua própria vida como sacrifício perfeito, para que todos os que nele crescem pudessem ter vida eterna. Mas tudo começou ali, naquela noite estrelada em Belém. Com um choro de bebê ecoando nas paredes de pedra de um estábulo. Com pastores correndo cheios de alegria. Com sábios ajoelhados em adoração. Com Maria guardando todas estas coisas no coração. A luz brilhou nas trevas. E as trevas não a venceram. Jamais venceriam. Esta é a história do Natal. A história de como Deus, em seu amor infinito, veio morar entre nós. E essa luz, acesa há mais de 2000 anos, continua brilhando hoje, iluminando corações, transformando vidas, trazendo esperança a todos que a recebem. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A fuga para o Egito. Há mais de 2000 anos, nas terras áridas da Judéia, sob o céu estrelado do Oriente Médio, Deus teceu uma das mais comoventes histórias de proteção e providência divina. Esta é a história de como o Criador do Universo guardou seu próprio filho da fúria de um rei tirano. Uma jornada de fé, obediência e milagres silenciosos que mudaria o destino da humanidade para sempre. A noite havia caído sobre Belém.
As estrelas cintilavam intensamente naquele céu sem poluição, como diamantes espalhados sobre veludo negro. O ar do deserto, que durante o dia queimava a pele dos viajantes, agora trazia uma brisa fria que penetrava pelas frestas das casas de pedra e barro. Na humilde morada onde José havia encontrado abrigo para sua família, Maria embalava suavemente o menino Jesus. A luz fraca de uma lamparina de azeite dançava nas paredes caiadas, projetando sombras alongadas. O cheiro de palha fresca misturava-se ao aroma de resina de madeira. O silêncio era quebrado apenas pelo murmúrio distante de ovelhas nos campos próximos e pelo crepitar ocasional da lamparina. Jesus dormia tranquilamente, envolto em panos simples de linho, suas pequenas mãos fechadas, seu rosto sereno refletindo uma paz que contrastava com a tempestade que se formava a poucos quilômetros dali. Em Jerusalém, dentro do imponente palácio de Herodes, construído com pedras monumentais de calcário branco que brilhavam sob a luz da lua, o rei caminhava inquieto por seus aposentos luxuosos. As paredes decoradas com afrescos coloridos e mosaicos importados de Roma pareciam sufocá-lo. Tapetes persas cobriam o chão de mármore polido, mas seus passos pesados ecoavam como trovões na vastidão dos salões. Herodes, o Grande, como gostava de ser chamado, era um homem consumido pela paranoia. Seu rosto marcado pelas rugas profundas da idade e da crueldade carregava olhos que não conheciam mais a paz. Já havia mandado assassinar sua própria esposa e 2 de seus filhos por suspeita de traição. E agora, aqueles estrangeiros, aqueles magos do Oriente, haviam vindo perguntar sobre um recém-nascido que seria o rei dos judeus. A notícia havia perfurado seu coração como uma lâmina afiada. Outro rei? Em suas terras, construídas com sangue, política e submissão a Roma? Jamais. Sua mão enrugada fechou-se em punho. Seus conselheiros observavam em silêncio, conhecendo bem os sinais de fúria que precediam suas decisões mais terríveis. Mas enquanto a escuridão tomava conta do coração de Herodes, a luz de Deus se movia em favor de seu filho. Naquela mesma noite, quando o sono finalmente havia vencido José, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Não era uma visão nebulosa ou confusa, mas clara e urgente como um chamado de guerra. A presença angelical irradiava uma luz que parecia vir de dentro, uma luminosidade que não feria os olhos mas aquecia a alma. Sua voz era firme, sem hesitação. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José despertou sobressaltado, o coração batendo acelerado contra o peito. Gotas de suor frio escorriam por sua testa. Não havia tempo para dúvidas ou questionamentos. A mensagem divina não deixava margem para hesitação. Ele conhecia as histórias sobre Herodes, conhecia sua crueldade legendária. Se o anjo do Senhor havia advertido, o perigo era real e iminente. Com movimentos precisos mas silenciosos, José levantou-se. Suas mãos calejadas de carpinteiro, acostumadas a moldar madeira e construir, agora tremiam levemente enquanto acendia outra lamparina. A luz fraca revelou Maria, que já havia despertado com o movimento, seus olhos grandes e escuros encontrando os de José em um entendimento silencioso. Precisamos partir. Agora, sussurrou José, sua voz rouca carregando a urgência da mensagem divina. Maria não fez perguntas. Não havia tempo para palavras. Ela segurou Jesus com mais força contra seu peito, sentindo o calor do pequeno corpo, os batimentos suaves de seu coração. Seus dedos ágeis rapidamente envolveram o menino em mais camadas de pano, protegendo-o contra o frio da noite no deserto. José reuniu seus poucos pertences, um odre de couro para a água, alguns pães de cevada, tâmaras secas, um manto grosso de lã para proteger contra o frio noturno, as ferramentas básicas de seu ofício. Suas mãos se moviam com pressa controlada, cada objeto sendo escolhido pelo peso e pela necessidade. Não podiam carregar muito, a jornada seria longa e difícil. O jumento que haviam usado na viagem de Nazaré a Belém foi rapidamente preparado. O animal, acostumado à vida simples e ao trabalho árduo, permaneceu calmo enquanto José ajustava os alforjes em seu lombo. O couro das rédeas estava gasto pelo uso, mas ainda firme. Sob o manto de escuridão, com apenas as estrelas como testemunhas, a pequena família deixou Belém. As ruas estreitas da cidade, construídas com pedras irregulares, estavam desertas.
As casas de barro e pedra calcária, empilhadas umas sobre as outras nas encostas, permaneciam silenciosas. Cães vadios remexiam em restos de comida, mas nem eles se importaram com os 3 viajantes que desapareciam na noite. José guiava o jumento pelas trilhas rochosas que desciam das colinas da Judéia. Cada passo era medido, cuidadoso. O caminho estava coberto de pedras soltas que podiam causar uma queda fatal. À esquerda, penhascos escarpados despencavam em abismos profundos. À direita, formações rochosas se erguiam como sentinelas silenciosas contra o céu estrelado. Maria segurava Jesus firmemente, seu corpo absorvendo cada solavanco, cada movimento brusco do animal. Suas mãos, pequenas mas fortes, moldavam-se ao corpo do menino como um escudo vivo. Ela murmurava orações em hebraico, palavras antigas de súplica e confiança que haviam sido sussurradas por gerações de mães em Israel. O frio da noite no deserto era cortante. A temperatura, que durante o dia ultrapassava facilmente os 40 graus, agora despencava para próximo de zero. A umidade do ar era praticamente inexistente, fazendo cada respiração queimar na garganta. O vento uivava entre as rochas, carregando areia fina que entrava nos olhos e grudava na pele. Mas José não parou. Seus olhos, acostumados à escuridão, seguiam as trilhas que caravanas comerciais haviam usado por séculos. Suas sandálias de couro, já gastas, tocavam o solo com confiança. Ele conhecia as histórias dos patriarcas, sabia que aquele não era o primeiro filho de Israel a buscar refúgio no Egito. José, o filho de Jacó, havia sido vendido para o Egito e lá se tornará poderoso. E também o próprio Moisés havia fugido para Midian antes de retornar para libertar seu povo. Agora, o filho de José seguia os passos da história de seu povo. À medida que desciam em direção ao vale, a vegetação mudava. As oliveiras retorcidas e os figueiros das colinas da Judéia davam lugar a arbustos espinhosos e acacias isoladas. O solo tornava-se mais arenoso, mais instável. A cada passo, o jumento afundava levemente, tornando a caminhada mais exaustiva. Quando a primeira luz da alvorada começou a atingir o horizonte com tons de rosa e laranja, José finalmente permitiu que parassem. Encontraram abrigo em uma formação rochosa que criava uma caverna natural. As paredes de pedra ainda guardavam o frio da noite, mas ofereciam proteção contra o sol que em breve castigaria o deserto. Maria desceu do jumento, suas pernas dormentes pelo esforço de manter a posição por horas. Ela se sentou sobre uma pedra lisa, afastou delicadamente os panos do rosto de Jesus e ele abriu seus olhos pela primeira vez desde a partida. Não chorou. Apenas olhou para sua mãe com aqueles olhos profundos que pareciam guardar mistérios eternos. José deu água a Maria, depois ao animal, e por fim bebeu ele mesmo. O líquido precioso era racionado com cuidado extremo. O caminho até o Egito levaria dias, talvez semanas, e não havia garantia de encontrarem poços no trajeto. Enquanto Maria alimentava Jesus, José ficou de guarda na entrada da caverna, seus olhos percorrendo o horizonte. A paisagem estava vazia, silenciosa, apenas o calor começando a ondular no ar como água invisível. Mas ele sabia que a segurança era uma ilusão frágil. Herodes tinha soldados, espiões, informantes espalhados por todo o território. Eles descansaram apenas algumas horas. O calor do meio-dia tornava impossível viajar, o sol do deserto era impiedoso, capaz de matar os desavisados. Mas assim que a sombra da tarde começou a se alongar, José acordou Maria com gentileza e eles retomaram a jornada. Dia após dia, seguiram para o sul. A paisagem tornava-se cada vez mais desolada. Montanhas de pedra nua, esculpidas pela erosão de milênios, erguiam-se como catedrais de rocha. Vales profundos serpenteavam entre elas, seus leitos secos testemunhando antigas torrentes que há muito haviam desaparecido. Ocasionalmente, encontravam um oásis, uma mancha verde miraculosa em meio ao marrom e dourado do deserto, onde algumas palmeiras de tâmara se curvavam sobre um pequeno poço de água. Nesses lugares, juntavam-se brevemente a outras caravanas. Mercadores que viajavam entre Gaza e o Egito, nômades beduínos com seus rebanhos de cabras magras, fugitivos como eles buscando refúgio em terras estrangeiras. Mas José mantinha distância, evitava conversas. Não podia confiar em ninguém. Qualquer palavra descuidada poderia chegar aos ouvidos errados.
Em uma dessas noites, enquanto acampavam próximos a uma caravana de especiarias que vinha da Arábia, Maria segurou a mão de José. Seus dedos finos entrelaçaram-se com os dele, ásperos e calejados. Deus está conosco, ela sussurrou, seus olhos refletindo as estrelas acima. Eu sinto. José apertou sua mão em resposta. Ele também sentia. Apesar do medo, do cansaço que penetrava até os ossos, da incerteza do amanhã, havia uma paz inexplicável. Uma certeza profunda de que mãos invisíveis os guiavam, que anjos não vistos marchavam ao seu lado. Enquanto isso, em Belém, a escuridão caiu de forma literal e devastadora. Herodes, consumido pela impaciência e pela raiva, não havia conseguido encontrar o menino. Os magos do Oriente, advertidos por Deus em sonho, haviam voltado para suas terras por outro caminho, sem retornar ao palácio para informar a localização exata do recém-nascido rei. O tirano, então, tomou a decisão mais monstruosa de seu reinado já manchado por incontáveis crimes. Se não podia identificar o menino, eliminaria todos. Chamou seus comandantes militares e deu a ordem que faria as mães de Belém chorarem por gerações. Matem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em toda aquela região. Seus soldados, acostumados a seguir ordens sem questionar, marcharam para Belém. Eram homens endurecidos pela guerra, com armaduras de bronze polido que brilhavam ao sol, capacetes com plumas vermelhas, lanças afiadas e espadas curtas romanas presas aos cintos. Seus rostos eram máscaras de indiferença profissional. O amanhecer em Belém começou como qualquer outro. Mulheres acordavam para buscar água nos poços, homens preparavam-se para o trabalho nos campos de oliveiras e vinhedos, crianças corriam pelas ruas estreitas. O cheiro de pão fresco sendo assado em fornos de barro misturava-se ao aroma de mirra e incenso das lojas de mercadores. Então, o som de botas militares ecoou nas pedras antigas. As portas começaram a ser arrombadas. Gritos perfuraram o ar matinal. O massacre foi rápido e brutal. Soldados entravam nas casas, ignoravam súplicas desesperadas de mães que se jogavam aos seus pés, arrancavam bebês dos braços de pais impotentes. O choro de crianças inocentes misturava-se aos lamentos angustiados de famílias destruídas. O sangue de inocentes manchava as pedras das ruas que, pouco tempo antes, haviam testemunhado a alegria dos pastores anunciando o nascimento do Salvador. Cumpria-se, assim, a profecia antiga de Jeremias, proferida séculos antes. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Raquel, a matriarca de Israel, enterrada próxima a Belém, parecia chorar novamente através das mães que perdiam seus filhos. O luto cobriu a pequena cidade como um manto pesado. O silêncio que se seguiu após os soldados partirem era mais ensurdecedor que os gritos, era o silêncio da ausência, do vazio deixado por vidas brutalmente interrompidas. Mas o menino que Herodes procurava estava seguro, a centenas de quilômetros de distância. José, Maria e Jesus finalmente haviam alcançado as fronteiras do Egito. A terra dos faraós, das pirâmides antigas, do rio Nilo que trazia vida ao deserto. Era uma terra familiar para o povo judeu. Seus ancestrais haviam sido escravos ali. Moisés havia nascido em suas margens, e foi do Egito que Deus chamara seu povo. Do Egito chamei o meu filho. Agora, o Egito não era mais a terra de escravidão, mas a terra de refúgio. O Filho de Deus encontrava proteção na mesma terra que uma vez havia aprisionado seus ancestrais. A providência divina tecia paradoxos através da história. Estabeleceram-se em uma comunidade judaica em Alexandria, a grande cidade costeira fundada por Alexandre, o Grande. Era um lugar de diversidade impressionante, egípcios nativos, gregos, romanos, judeus, mercadores de todas as nações conhecidas. O porto fervilhava com navios comerciais, o mercado transbordava com especiarias da Índia, tecidos da Síria, ouro da Núbia, trigo do próprio Vale do Nilo. José encontrou trabalho como carpinteiro. Suas mãos habilidosas logo conquistaram reputação. Ele construía portas, janelas, móveis simples para as casas de adobe e pedra. Maria cuidava de Jesus, observando-o ao crescer forte e saudável sob o sol do Egito. Ela cantava para ele os salmos de Davi, ensinava-lhe as primeiras palavras em hebraico, contava-lhe as histórias dos patriarcas. Mas seus corações nunca deixaram Israel.
Todas as noites, José e Maria olhavam para o norte, para as estrelas que brilhavam sobre a terra prometida. Suas orações subiam aos céus como incenso, pedindo o dia em que poderiam retornar. Os meses se transformaram em mais de um ano. Jesus dava seus primeiros passos nas ruas de Alexandria. Suas primeiras palavras eram um misto de hebraico e os sons do egípcio que ouvia ao redor. Mas havia algo diferente nele. Algo que Maria percebia em seus olhos, uma sabedoria que transcendia sua tenra idade, uma presença que acalmava e confortava. Então, em uma noite como aquela primeira em Belém, o anjo do Senhor apareceu novamente a José em sonho. Desta vez, a mensagem não era de fuga, mas de retorno. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. José acordou com o coração transbordando de alegria misturada com alívio. Herodes, o tirano, havia morrido. A notícia já havia chegado ao Egito através dos mercadores. O rei, consumido por doenças terríveis que muitos viam como julgamento divino, havia expirado em agonia. Seu corpo, segundo diziam, havia apodrecido antes mesmo da morte, comido por vermes, emanando um fedor insuportável, um fim apropriado para quem havia causado tanto sofrimento. A jornada de volta foi mais leve, embora não menos longa. O peso do medo havia sido substituído pela esperança do retorno. Cada passo que os levava para o norte era um passo em direção ao lar, às terras de seus ancestrais, ao cumprimento das promessas antigas. Mas ao se aproximarem da Judéia, José ouviu notícias preocupantes. Arquelau, um dos filhos de Herodes, havia herdado o trono da Judéia. E diziam que era tão cruel, se não mais, quanto seu pai. O medo voltou a apertar o coração de José. Teriam escapado de um tirano apenas para cair nas mãos de outro? Naquela noite, Deus falou novamente. Em sonho, José foi advertido a não se estabelecer na Judéia. Deveria ir para o norte, para a Galiléia, longe do alcance direto de Arquelau. E assim, em vez de retornarem a Belém, seguiram para Nazaré, a pequena cidade nas colinas da Galiléia onde José e Maria haviam se conhecido e começado sua vida juntos. Era uma vila insignificante, desprezada por muitos judeus da Judéia. Não havia nada de especial em Nazaré, nenhum templo importante, nenhuma história gloriosa, apenas casas simples de pedra branca nas encostas, campos de trigo dourado nos vales, oliveiras nos terraços. Mas era ali que Jesus cresceria. Naquela vila humilde, o Filho de Deus aprenderia o ofício de carpinteiro com José, ajudaria Maria nas tarefas diárias, brincaria com as outras crianças nas ruas de pedra. E quando adulto, ouviria o desprezo em vozes que perguntariam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas essa era precisamente a beleza do plano de Deus. Do lugar mais improvável viria o Salvador mais extraordinário. Da cidade desprezada surgiria aquele que mudaria o mundo para sempre. Cumpria-se, assim, mais uma profecia antiga: ele será chamado Nazareno. A fuga para o Egito foi mais do que uma simples jornada de uma família refugiada. Foi uma demonstração poderosa de como Deus move os céus e a terra para proteger seus propósitos eternos. Foi a prova de que nem a fúria de reis, nem a crueldade humana, nem os perigos do deserto podem frustrar os planos do Todo-Poderoso. José e Maria não compreendiam plenamente o significado daqueles dias difíceis. Não sabiam que estavam carregando nos braços aquele que um dia carregaria a cruz. Não imaginavam que o menino que protegiam do ódio de Herodes um dia entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade. Não podiam prever que as mãos pequenas que seguravam seriam traspassadas por cravos por amor a um mundo perdido. Mas eles confiaram. Obedeceram. Caminharam pela fé, não pela vista. E nessa caminhada de fé, Deus se revelou como sempre se revela, como o protetor dos vulneráveis, o guardião dos justos, o provedor dos necessitados. Cada passo no deserto era sustentado por mãos invisíveis. Cada noite sob as estrelas era guardada por hostes angelicais. Cada amanhecer era um testemunho de que Deus nunca abandona aqueles que lhe pertencem. Esta história, registrada há mais de 2000 anos, continua ecoando através dos séculos. Ela nos lembra que mesmo quando a escuridão parece prevalecer, quando tiranos parecem todo-poderosos, quando o caminho à frente parece impossível, Deus está operando. Ele vê, ele sabe, ele age. E assim como protegeu o menino Jesus na fuga para o Egito, ele continua protegendo seus filhos hoje.
Não necessariamente nos livrando de todas as dificuldades, mas caminhando conosco através delas, transformando desertos em lugares de encontro com o divino, fazendo até mesmo a ira dos homens contribuir para o cumprimento de seus propósitos eternos. A história da fuga para o Egito não é apenas sobre um menino que foi salvo. É sobre o Deus que salva. Não é apenas sobre uma família que obedeceu. É sobre o Deus que é digno de toda a obediência. Não é apenas sobre um plano que não foi frustrado. É sobre o Deus cujos planos jamais falham. E no final, aquele menino cresceu, tornou-se homem, viveu uma vida perfeita, morreu uma morte substitutiva na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que nele confiam. O menino que foi refugiado tornou-se o refúgio. O que foi protegido tornou-se o protetor. O que foi salvo tornou-se o Salvador. Esta é a fuga para o Egito, uma história de proteção divina, obediência humana e amor eterno. Uma história que nos ensina que mesmo nas jornadas mais difíceis, nas noites mais escuras, nos desertos mais áridos, Deus está presente, Deus está operando, e Deus nunca falha. Que essa verdade possa encher nossos corações de fé, nossa alma de esperança e nossa vida de confiança inabalável naquele que ontem, hoje e eternamente é o mesmo, o Deus que protege, provê e cumpre todas as suas promessas. Jesus no templo aos 12 anos, a sabedoria do Filho de Deus. O sol já começava a declinar sobre as colinas da Judéia quando uma multidão de peregrinos iniciava sua jornada de retorno. Jerusalém, a cidade dourada, ficava para trás com suas muralhas imponentes e o magnífico templo que dominava o horizonte. O ar ainda carregava o aroma das especiarias queimadas nos sacrifícios da Páscoa, e o som distante dos cânticos ecoava pelas ruas estreitas de pedra. Entre aqueles viajantes estavam José e Maria, dois galileus humildes que haviam acabado de celebrar mais uma festa da Páscoa na Cidade Santa. Era uma tradição sagrada, um mandamento da lei de Moisés que reunia judeus de todas as partes da terra prometida. Mas aquela viagem, aparentemente comum, estava prestes a revelar algo extraordinário sobre o menino que viajava com eles, ou ao menos, deveria estar viajando. A jornada para Jerusalém. Todos os anos, quando a primavera florescia sobre Israel e as amendoeiras cobriam-se de flores brancas, José preparava sua pequena família para a longa caminhada até Jerusalém. A viagem de Nazaré até a Cidade Santa levava cerca de 3 a 4 dias, atravessando vales verdejantes, subindo colinas pedregosas e passando por pequenas aldeias onde o cheiro de pão fresco se misturava ao perfume das oliveiras centenárias. Naquele ano, Jesus tinha 12 anos, a idade em que um jovem judeu começava a assumir responsabilidades religiosas mais sérias, preparando-se para tornar-se um filho do mandamento, um bar mitzvah. Era um momento de transição, quando o menino deixava a infância para trás e começava a adentrar o mundo dos adultos na comunidade de fé. A caravana de Nazaré era animada. Famílias inteiras viajavam juntas, tios, primos, vizinhos e amigos. As crianças corriam entre os adultos, as mulheres conversavam enquanto caminhavam, e os homens discutiam a lei e os profetas. Jesus conhecia todos a lei. Havia crescido brincando com aquelas crianças, ajudando José na carpintaria, ouvindo as histórias sagradas na sinagoga local. Quando finalmente avistaram Jerusalém, o murmúrio de reverência percorreu o grupo. Ali estava ela, a cidade de Davi, construída sobre o Monte Sião, suas construções de pedra calcária brilhando como ouro sob o sol intenso. E no centro de tudo, erguendo-se majestoso, estava o Templo de Herodes, com suas colunas imponentes, seus pátios imensos e sua cúpula que parecia tocar os céus. A celebração da Páscoa. Jerusalém fervilhava durante a Páscoa. As ruas estreitas transformavam-se em rios de humanidade. Mercadores vendiam cordeiros para o sacrifício, suas vozes misturando-se ao som dos animais e ao burburinho de milhares de conversas em aramaico, hebraico e até mesmo grego. O cheiro de incenso flutuava do templo, misturado ao aroma de comida sendo preparada em milhares de pequenas fogueiras ao redor da cidade. José conseguirá acomodação para a família em uma das muitas casas que abriam suas portas aos peregrinos. As noites eram preenchidas com orações,
cânticos dos salmos e a recontagem da história sagrada, como Deus libertara Israel da escravidão no Egito, como o sangue do Cordeiro protegera as casas dos hebreus, como atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Jesus absorvia tudo com uma intensidade que José e Maria haviam aprendido a reconhecer. Não era apenas a curiosidade natural de um menino inteligente. Havia algo mais profundo em seus olhos escuros, uma compreensão que às vezes parecia ir além de seus anos, um anseio que apontava para algo maior. Durante os dias da festa, o templo tornava-se o centro de toda a atividade. O pátio dos gentios, uma vasta área cercada por colunatas magníficas, estava sempre repleto. Degraus de mármore levavam ao pátio das mulheres e mais além, onde apenas os homens judeus podiam entrar, ficavam os átrios internos onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios no grande altar de bronze. Mas havia outro aspecto do templo que fascinava Jesus, os pórticos das colunatas, especialmente o pórtico de Salomão, onde os mestres da lei se reuniam para ensinar. Ali, sentados em esteiras ou em bancos de pedra, os rabinos mais respeitados de Israel discutiam as Escrituras, debatiam interpretações da Torá e respondiam perguntas de quem quisesse aprender. O desaparecimento. Quando a festa terminou, a grande caravana de galileus começou a se formar para a jornada de retorno. Havia uma atmosfera de contentamento, haviam cumprido seu dever religioso, renovado sua fé, e agora voltavam para suas casas e suas vidas cotidianas. José verificou suas ferramentas de carpinteiro, Maria ajeitou os poucos pertences que haviam trazido, e o grupo partiu. As portas de Jerusalém ficavam para trás, engolidas pela poeira da estrada e pela distância crescente. A caravana era grande e desorganizada, como sempre. As famílias se espalhavam ao longo do caminho, alguns mais rápidos à frente, outros mais lentos atrás. Crianças corriam de um grupo para outro. Era perfeitamente natural que José assumisse que Jesus estivesse com Maria e as mulheres, enquanto Maria achava que ele caminhava com José e os homens. O sol atravessou o céu. As horas passaram. As colinas da Judéia ondulavam ao redor deles, cobertas de grama ressecada pelo verão que se aproximava. Oliveiras retorcidas ofereciam sombra ocasional. Ao longe, pastores guiavam seus rebanhos de ovelhas e cabras. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, a caravana parou para a noite. Era o momento em que as famílias se reuniam para preparar a refeição noturna, para compartilhar o pão e descansar antes de retomar a jornada na manhã seguinte. Foi então que aconteceu. José procurou por Jesus entre os homens. Maria o procurou entre as mulheres e crianças. Começaram a perguntar aos parentes, aos amigos, aos conhecidos. Ninguém o tinha visto. O menino não estava ali. O que começou como uma leve preocupação rapidamente se transformou em angústia. Maria sentiu seu coração disparar. José, normalmente calmo e controlado, sentiu o pânico começar a apertar seu peito. Onde estava o menino? Teria se perdido? Teria sofrido algum acidente? Jerusalém era uma cidade grande, cheia de perigos para uma criança sozinha. A busca em Jerusalém. Não havia outra escolha. Enquanto o resto da caravana preparava-se para dormir, José e Maria pegaram seus poucos pertences e começaram a caminhar de volta. A noite caiu completamente, mas eles continuaram, suas sandálias levantando pequenas nuvens de poeira na estrada mal iluminada pela lua crescente. Caminharam a noite toda. As estrelas giravam lentamente sobre suas cabeças. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de seus passos, ocasionalmente, pelo latido distante de um cão ou o uivo de um chacal nas colinas. Quando o sol nasceu, pintando o céu de rosa e dourado, eles já podiam ver Jerusalém novamente à distância. Apressaram o passo, ignorando o cansaço que pesava em seus músculos, a sede que secava suas gargantas. Então começou a busca. Maria, com o coração apertado, percorria as ruas estreitas, perguntando a todos que encontrava. José verificava os mercados, os portões da cidade, os lugares onde um menino perdido poderia ter ido. Será que alguém o tinha visto? Será que alguém sabia de alguma coisa? O primeiro dia passou sem resultados. Passaram a noite em Jerusalém, mal conseguindo dormir, suas mentes girando com preocupações e medos. O segundo dia foi igualmente frustrante. A cidade era grande demais, havia pessoas demais, lugares demais para procurar. Maria orava constantemente.
Lembrava-se das palavras do anjo anos antes: este será grande, o Filho do Altíssimo será chamado. Como poderia algo acontecer a ele? Deus o protegeria, não protegeria? Mas onde estava ele? O encontro no templo. No terceiro dia, exaustos e desesperados, José e Maria dirigiram-se ao templo. Talvez, pensaram, alguém ali pudesse ajudar. Ou talvez devessem simplesmente orar, pedir a Deus que os guiasse até seu filho. Atravessaram o pátio dos gentios, passando pelos cambistas e vendedores de animais. Seus olhos varriam a multidão constantemente, procurando, sempre procurando. Subiram os degraus, passaram pelas colunas massivas. Então Maria parou. Seu coração quase parou também. Ali, sob os pórticos do templo, sentado entre um círculo de mestres da lei, homens de barbas longas, usando suas vestes talares, com suas filactérias amarradas à testa e aos braços, estava Jesus. Mas não era um menino perdido e assustado. Não estava chorando ou confuso. Estava sentado com postura ereta, seus olhos brilhantes de inteligência e interesse. E ao redor dele, os doutores da lei, homens que haviam dedicado vidas inteiras ao estudo das Escrituras, estavam inclinados para frente, ouvindo. Maria e José aproximaram-se, quase sem acreditar no que viam. Podiam ouvir a conversa agora. Um dos rabinos, um homem idoso com uma barba que descia até o peito, perguntava: "E o que dizes tu, jovem, sobre a profecia de Isaías? Quando ele fala do servo sofredor, de quem está falando?" Jesus respondeu, sua voz clara e firme, sem hesitação mas também sem arrogância: "O profeta fala daquele que virá para redimir Israel. Ele será desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Mas pelas suas pisaduras seremos sarados. O Senhor fará cair sobre ele a iniquidade de todos nós." Os mestres trocaram olhares significativos. Um sussurrou para outro: "Ouves a profundidade de seu entendimento? Ele não está apenas repetindo o que aprendeu, ele compreende o significado." Outro rabino, mais jovem, perguntou: "Mas como pode o Messias sofrer? Não virá ele em glória para libertar Israel de seus inimigos?" Jesus olhou para ele com uma paciência que parecia estranha em alguém tão jovem. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Não se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus está entre vós. Houve um momento de silêncio. Os mestres da lei olhavam para aquele menino de 12 anos com uma mistura de espanto e perplexidade. Havia autoridade em suas palavras, uma certeza que ia além do conhecimento intelectual. "De onde vens, jovem?" perguntou um dos rabinos. "Quem é teu mestre?" Mas antes que Jesus pudesse responder, Maria não conseguiu mais se conter. "Jesus!" Sua voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de alívio e angústia ao mesmo tempo. Todos os olhos se voltaram para ela. Jesus se levantou, sua expressão serena. José estava ao lado de Maria, o alívio evidente em seu rosto cansado. Maria aproximou-se rapidamente, suas palavras jorrando em uma mistura de alegria por tê-lo encontrado e frustração pela preocupação que ele havia causado. "Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos angustiados. 3 dias, Jesus. 3 dias procurando por ti." Os mestres da lei observavam em silêncio, compreendendo que estavam testemunhando um momento privado. Jesus olhou para sua mãe, então para José. Não havia desafio em seus olhos, nem desculpas. Apenas uma serenidade profunda e algo mais, uma convicção clara sobre quem ele era e qual era seu propósito. "Por que me procuráveis?" ele perguntou gentilmente. "Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" A pergunta ficou suspensa no ar. Maria piscou, confusa. Os negócios de seu pai? Ela olhou para José, mas Jesus não estava olhando para José. Seus olhos estavam voltados para cima, para o templo, para o céu além. Naquele momento, algo mudou. Maria lembrou-se de tantas coisas: o anjo anunciando o nascimento de Jesus, os pastores que vieram adorá-lo no estábulo, os magos do Oriente, o velho Simeão no templo declarando que aquele menino seria a luz para a iluminação dos gentios. Ela havia guardado todas essas coisas em seu coração, ponderando sobre elas. Mas mesmo com tudo isso, ela não compreendia totalmente. Como poderia? Estava olhando para seu filho, o menino que ela havia embalado nos braços, alimentado, ensinado a andar e a falar.
E ao mesmo tempo, de alguma forma que ela não conseguia explicar completamente, estava olhando para algo mais, alguém mais. O retorno a Nazaré. Os mestres da lei despediram-se de Jesus com respeito incomum para um menino tão jovem. Um deles disse: "Volta quando quiseres, jovem. Há muito que poderíamos aprender contigo." As palavras eram extraordinárias. Normalmente, eram os jovens que aprendiam com os mestres, não o contrário. José, Maria e Jesus deixaram o templo. As ruas de Jerusalém estavam cheias como sempre, mas agora pareciam diferentes para Maria. Ela caminhava ao lado de Jesus, observando-o com novos olhos. Quantas vezes ela havia olhado para aquele rosto e visto apenas seu filho? Quantas vezes havia deixado de ver o mistério mais profundo que ele carregava? A jornada de volta para Nazaré foi tranquila. Jesus caminhava entre José e Maria, e desta vez eles não o perderam de vista. Ele conversava normalmente, perguntava sobre as coisas ao redor, apontava para pássaros e flores, sorria para as crianças que passavam. Era um menino normal em tantos aspectos. Mas havia momentos quando ele parava para olhar o pôr do sol e seus olhos pareciam ver algo além do horizonte, momentos quando ouvia alguém mencionar as Escrituras e uma luz se acendia em seu rosto, quando ficava claro que havia algo extraordinário nele. Quando finalmente chegaram a Nazaré, a pequena aldeia na Galiléia parecia ainda menor e mais humilde depois de Jerusalém. As casas simples de pedra e adobe, as ruas de terra, a sinagoga modesta, tudo era familiar e reconfortante. Jesus retomou sua vida normal. Pela manhã, ia com José à oficina de carpintaria. O cheiro de madeira fresca, o som do martelo e da serra, o trabalho das mãos, tudo isso ele abraçava com dedicação. Fazia mesas, bancos, arados, jugos para bois. Trabalhava com precisão e cuidado, orando cada tarefa, por mais simples que fosse. No Shabat, ia à sinagoga com José. Sentava-se entre os homens, ouvia a leitura da Torá, participava das orações. Quando tinha oportunidade, fazia perguntas que faziam os anciãos da aldeia pararem e pensarem profundamente. Com Maria, era um filho obediente e amoroso. Ajudava nas tarefas da casa, buscava água do poço, cuidava dos irmãos mais novos quando eles nasceram. Mostrava respeito e carinho. O crescimento. Os anos passaram. Jesus crescia, não apenas em altura e força física, mas de maneiras mais profundas. A Escritura diz que ele crescia em sabedoria. Sua compreensão das coisas de Deus se aprofundava, sua capacidade de ver o coração das Escrituras se expandia. Ele crescia em estatura, tornando-se forte com o trabalho de carpinteiro, seus músculos se desenvolvendo sob o sol da Galiléia. E crescia em graça diante de Deus e dos homens. Havia algo nele que atraía as pessoas, uma bondade genuína, uma integridade que não podia ser fingida. As pessoas de Nazaré viam Jesus crescer e se maravilhavam. "Não é este o filho de José, o carpinteiro?" diziam. "Como pode ser tão sábio?" Mas eles não sabiam, ou não entendiam completamente, o mistério que Maria guardava em seu coração. Ela observava seu filho crescer, e cada dia trazia nova maravilha e novo questionamento. Ele era tão humano, ela via isso em cada riso, em cada momento de cansaço após um longo dia de trabalho, em cada lágrima quando alguém que amava estava sofrendo. Mas havia também aquela outra dimensão, aquela conexão profunda com o Pai Celestial, aquele propósito que ele havia expressado no templo quando tinha 12 anos. José também via. Nas longas horas na carpintaria, trabalhando lado a lado com Jesus, ele percebia a perfeição no caráter do menino que crescia. Nunca uma palavra áspera sem necessidade, nunca uma ação egoísta, nunca um momento de desobediência. E no entanto, não era uma perfeição fria ou distante. Jesus ria alto, abraçava calorosamente, chorava quando via sofrimento. Ele era completamente humano, ao mesmo tempo, incomparavelmente perfeito em sua humanidade. E assim os anos se passaram em Nazaré. Jesus viveu ali até os 30 anos, crescendo, aprendendo, trabalhando, amando. Ele experimentou o que significa ser humano em todos os seus aspectos, o trabalho duro, as relações familiares, a vida em comunidade, as alegrias e as dificuldades do dia a dia. Mas ele nunca esqueceu aquelas palavras que dissera no templo quando tinha 12 anos: "Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Elas permaneceram com ele, um lembrete constante de quem ele era e por que havia vindo.
Aquele episódio no templo foi um prenúncio, um vislumbre do que estava por vir. Um dia, Jesus deixaria a carpintaria em Nazaré. Desceria até o Rio Jordão para ser batizado por João. Começaria a anunciar que o reino de Deus havia chegado. Reuniria discípulos, ensinaria multidões, realizaria milagres, confrontaria a hipocrisia religiosa. E um dia, subiria novamente a Jerusalém, não como um menino de 12 anos sentado entre os mestres, mas como um homem indo para a cruz. Ali, no mesmo lugar onde uma vez havia discutido as profecias sobre o servo sofredor, ele se tornaria aquele servo, carregando sobre si os pecados do mundo. Mas tudo isso ainda estava no futuro. Por enquanto, ele era Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, crescendo em sabedoria, estatura e graça, vivendo em obediência, aguardando o tempo certo. Porque mesmo sendo o Filho de Deus, ele havia escolhido o caminho da humildade. Havia escolhido crescer como qualquer criança cresce, aprender como qualquer pessoa aprende, trabalhar como qualquer homem trabalha. E ao fazer isso, ele santificou cada etapa da vida humana, a infância, a juventude, o trabalho honesto, a vida familiar. A história de Jesus no templo aos 12 anos nos ensina verdades profundas. Ensina-nos que a verdadeira sabedoria não vem da idade, mas de conhecer a Deus. Ensina-nos que há um tempo certo para cada coisa. Jesus esperou 18 anos antes de começar seu ministério público. Ensina-nos sobre obediência. Ele voltou com José e Maria e viveu sujeito a eles. Ensina-nos sobre propósito. Desde jovem, Jesus sabia quem ele era e qual era a sua missão. Que possamos, como Jesus, crescer em sabedoria, buscando conhecer a Deus mais profundamente. Que possamos crescer em estatura, desenvolvendo não apenas nossos corpos mas nosso caráter. E que possamos crescer em graça, vivendo de tal maneira que nossa vida aponte outros para o Pai. Porque esta é a verdadeira sabedoria que Jesus demonstrou naquele dia no templo, não apenas conhecer as Escrituras, mas conhecer aquele de quem as Escrituras falam. Não apenas entender a vontade de Deus, mas viver segundo ela. Não apenas falar sobre o amor do Pai, mas encarná-lo em cada palavra e ação. Esta é a sabedoria do Filho de Deus, uma sabedoria que começou em um menino de 12 anos no templo e culminou em um homem de 33 anos em uma cruz, e que continua a nos transformar até hoje, 2000 anos depois.